a realidade do inferno. A origem da palavra inferno veio do latim infernum ou infernus, significando o que está abaixo ou o mundo subterrâneo. É um lugar de eterna condenação, conforme consideram os cristãos. A Bíblia chama inferno de lago de fogo, Geena ou Hades, indicando o estado de sofrimento após o juízo final. O inferno foi citado por Jesus usando o termo Geena, lugar de tormento, choro e ranger de dentes, conforme podemos ver em Mateus, capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados das trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42. E lançá-los-á na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil das trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 45. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno é um lugar de tormento consciente, conforme a parábola do rico e Lázaro, descrita em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos
ressuscite. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 a 15, lemos: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 a 9, lemos: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 48. E, se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares a vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo da vida do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A forma como a Bíblia descreve o inferno, dizendo onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, é uma das referências mais impactantes e sérias sobre a realidade do inferno, citada por Jesus Cristo em Marcos capítulo 9, versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isto se origina nas profecias de Isaías, capítulo 66, versículo 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Portanto, o inferno não é apenas uma figura de linguagem, mas uma realidade. Jesus jamais abordaria este assunto se ele não fosse real e extremamente grave. Das palavras de Jesus, não se trata de punição transitória, mas condição de permanente tormento pela eterna privação da glória de Deus. Para o protestantismo, o inferno se caracteriza como um estado eterno de separação de Deus, destinado aos ímpios, aqueles que rejeitam a salvação por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, numa incomparável demonstração de amor ágape. Para os protestantes, o inferno não é uma condição de sofrimento físico, mas uma existência onde se experimenta completa ausência da presença de Deus e de qualquer possibilidade de bem-aventurança. Esta concepção se fundamenta no princípio arminianista de que o ser humano é dotado de liberdade para escolher seu destino eterno e, ao rejeitar Cristo vivendo em pecado, faz uma escolha consciente que leva à condenação. Todavia, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos capítulo 10, versículos 10 a 12. Mas Deus mostra sua misericórdia em que resgata alguns da condenação para que sejam filhos do seu amor. Se não fosse Deus mandar a governar e a controlar todas as coisas,
nós estaríamos todos irremediavelmente perdidos. Aliás, nem estaríamos aqui. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. Assim, só crê em Cristo como único e suficiente Salvador quem está predestinado para a vida eterna. Não existe, portanto, livre-arbítrio. O catolicismo romano prega o purgatório, onde as almas podem ser purificadas antes e alcançarem a salvação. Porém, os evangélicos ou protestantes argumentam que não há base bíblica consistente para se admitir o purgatório. Estes são os argumentos que os cristãos protestantes apresentam para demonstrar que não há base bíblica para fundamentar a crença do purgatório. O sacrifício de Cristo foi plenamente suficiente, porque Jesus Cristo pagou por todos os pecados, afastando a necessidade de outra purificação, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação, ou oferta de sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, portanto, não cabe falar sobre o estado intermediário, restando apenas duas alternativas após a morte física, céu ou inferno. Mateus capítulo 12, versículo 32, assim registra, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A expressão nem no futuro é uma figura de linguagem, enfatizando que o pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Os batistas consideram o inferno uma consequência da escolha individual, o que se opõe à doutrina da predestinação, fundamentada na soberania divina, na qual Deus já determinou o destino final de cada pessoa. Ainda que esse destino seja inevitavelmente revelado após a morte, eles consideram o inferno uma punição definitiva destinada aos que, mesmo diante do sacrifício de Cristo, por não terem sido encaminhados por Deus para Cristo, passam sua existência no pecado, amando mais as trevas que a luz. Os anglicanos também não admitem missa e orações pelos falecidos, cujo destino já foi determinado no juízo logo após a morte natural. Para os judeus cabalistas, Geena não é um local de punição eterna. Para eles, esse lugar é visto como um estado intermediário, onde as almas passam por um período de purificação antes de alcançarem o mundo vindouro. Segundo a tradição rabínica e a literatura talmúdica, esse estado dura 12 meses, após o qual a alma é considerada purificada e capaz de se unir a Deus. Os espíritas não consideram o inferno um lugar físico de tormento eterno, mas um estado espiritual resultante das ações do próprio indivíduo. Assim, eles acreditam que o inferno é uma transitória condição de aprendizado e progresso espiritual. Os únicos textos inspirados por Deus são as Escrituras Sagradas, apresentadas na Bíblia, não considerando senão como obras de valor histórico os livros deuterocanônicos, apócrifos e intertestamentários, os quais foram escritos durante o período de silêncio profético com duração de 400 anos. Para os budistas, a reencarnação é um ciclo contínuo, podendo o ser humano ser purificado em seu karma ao longo de várias existências. Para eles, o inferno é um estágio de aprendizado e reflexão, não uma punição permanente,
o que se harmoniza com o Espiritismo e se opõe frontalmente à completude e suficiência do sacrifício de Cristo pelo resgate do débito dos que a ele foram encaminhados pelo Pai como seus eleitos. Em João capítulo 6, versículo 37 está escrito: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus é amor, mas também é perfeitamente justo e santo. A justiça exige que o pecador, ao transgredir a santidade infinita de Deus, tenha punição proporcional à sua transgressão da lei de Deus. A ira de Deus é uma santa reação contra a impiedade e injustiça, e não raiva descontrolada. O inferno é assim a eterna separação de Deus. A eterna punição é para os que rejeitam a misericórdia oferecida na cruz do Calvário, porque não têm seus nomes escritos no livro da vida. A expiação realizada por Jesus é o ponto de equilíbrio entre o amor, salvação, e a justiça, punição do pecado. Sendo Deus o ser eterno, a ofensa contra ele traz eterna consequência. Admitir salvação após a morte é apregoar a mentira de uma porta de escape para que o pecador não receba a justiça de Deus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.